Então vamos para os exercícios do conteúdo que nós vimos agora há pouco e na semana passada de indução. A página da apostila, que de novo eu não coloquei, mas dessa vez eu estou com a página aberta aqui, 117. Cadê a canetinha? Então essa página aqui é a página 117, ainda estamos na apostila 3. Jovens, a vida não está fácil para ninguém. Estamos na apostila 3. Vai chegar um momento esse bimestre em que eu vou dar um boost de conteúdo ali. Não é fazer nada correndo nem nada disso, mas é quando a gente começar a entrar em conteúdos de revisão. Que na minha frente, por enquanto, estão vendo basicamente conteúdos novos. Então, nesse boost aí, eu vou falar, gente, ó, nesta semana, eu vou conversar com a Márcia, vou conversar com a Kátia, que seja necessário, e vou falar assim, vocês esqueçam as aulas do objetivo e vocês vão ver a parte gravada estas aulas, com estas resoluções, com este conteúdo, tá? Pra gente não ficar muito atrasado. Para caso um dia a gente volte pro presencial esse ano ainda, a gente trabalhe com revisões gerais e não fique ainda tendo que tirar atraso de conteúdo, tá? Ou das outras frentes, que pode acontecer, porque o Matheus tem menos aula, né, e tem mais frentes do que eu. Mas vamos lá. Exercício 1, modelo Enem. Que não tem, de modelo Enem não tem nada. Michael Faraday descobriu o fenômeno da indução magnética ao realizar alguns experimentos usando um ímã e uma bobina. Tá? Se não me falha a memória, eu não sei se era o Faraday ou era o Ampère, mas que eram assistentes, um dos dois era assistente de laboratório, era quase analfabeto, mas era um monstro na experimentação. Tá? Eu acho que era o Faraday, não tenho certeza. Então fica aí uma curiosidade para vocês. Temos ali um ímã, né, se aproximando de uma espira e depois se afastando da espira. Percebeu ele que fazendo variar o fluxo magnético no interior da bobina, então nós temos a variação do fluxo magnético, surgiu uma corrente elétrica induzida. Então, fazendo variar o fluxo, eu tinha uma força eletromotriz. Esta força eletromotriz é a mesma coisa da tensão, né? Que aí você tem resistência vezes a corrente. Então você acaba indiretamente gerando uma corrente. Tá vendo que ele não fala nada no sentido aqui, ó. O sinal aqui está desaparecido. Porque o Faraday não tratou do sinal. Quem tratou do sinal aqui da equação foi o Lenz. O fenômeno da indução magnética obedece o princípio da conservação de energia, pois o que ocorre é apenas a conversão de energia mecânica em energia elétrica. E aí você olha para isso e fala, não sei, vamos para as outras. Deixa essa informação aqui, porque a princípio é o seguinte, gente, se a energia se conserva como um todo, isso é um fato, tá? Então, isso realmente está acontecendo. A energia do movimento está virando energia elétrica. Existe uma transformação de energia que não é mais só mecânica, tá? Mas você precisa lembrar que a energia sempre se conserva no sistema, como um todo, não a mecânica. A mecânica pode virar outros tipos, né? B. Não obedece ao princípio de conservação de energia. Não, se não obedece ao princípio de conservação de energia, não obedece à ciência. Pode ser explicado matematicamente pela lei de Lenz, sem que se use o princípio da conservação de energia. Tá? Na verdade, a lei de Lenz, ela fala do sinal. Então, a lei de Lenz aqui, até você podia fazer uma vista grossa e falar, beleza, mas sem que se use o princípio da conservação de energia, também não. Então, a C está descartada. A D, tem uma E aqui, mas eu não copiei porque estava do outro lado da página, tá? Então a E já está errada. Não obedece o princípio da conservação de energia, né? Tá? Pois, conforme a lei de Lenz, trata-se apenas do surgimento de um contrafluxo magnético na bobina. Isso é a lei de Lenz, do surgimento do contrafluxo na bobina. Mas isso não está violando as relações de energia. Tá? Então, nós temos aqui a resposta alternativa A. Tá? Obedece porque você tem a energia do movimento transformando em energia elétrica. Como funciona as usinas em geral de eletricidade? Tirando solar, tá? Alguma coisa assim. Alguma coisa movimenta uma turbina que gera uma variação de um fluxo que gera corrente elétrica. Então esse é o princípio por trás das transformações de energia. A gente fala de usina, né? Mas ela não gera energia, ela transforma energia. Agora deixa eu achar onde eu estou aqui. Tá? Vamos para o próximo exercício, o 2, que é da página seguinte, da página 118.
A figura a seguir mostra o ímã movendo-se com velocidade v ao longo do eixo que passa pelo centro de uma espira retangular, perpendicularmente ao seu plano. A espira é formada por um fio condutor ideal e um resistor de resistência R. O fio ali só é condutor e a resistência é R. Aqui é o seguinte, não pediu, mas vamos fazer. Tá vendo que ele está aproximando o polo sul da espira? Se ele está aproximando o polo sul da espira, essa espira será repelida. Quando você está aproximando, o movimento é de aproximação, você tem a repulsão. Então essa espira ela vai se comportar como se aquilo tivesse... Olha que maldito, agora que eu vi, é o polo norte. Ele mudou a cor aqui, olha que cavalo. Ele colocou o norte azul e o sul vermelho. Então, na verdade, o que a gente tem aqui... Eu vou mudar essas cores, porque eu não gostei dessa cor que ele está usando. Então aqui nós temos o polo norte, agora sim. Deixa eu pintar direito, né? Pronto. Agora está na cor que nós usamos. E aqui eu tenho o polo sul. Pronto, agora ficou bonito. Aí. Pronto. Para que confundir, né? Temos um polo norte sendo aproximado. Então, como vai haver a repulsão, eu sei que aqui eu tenho um polo norte nessa espira. Para quem está olhando desse lado. Se alguém estiver olhando do outro lado, lá por trás, tá? Se alguém estiver olhando... É que essa cor vocês não vão conseguir enxergar. Se alguém estiver olhando aqui, ó, dessa posição aqui de trás, essa pessoa... Deixa eu ver se está saindo, tá? Essa pessoa vai enxergar um polo sul. Então, essa pessoa vai enxergar um polo sul, porque aqui atrás eu tenho um polo sul, do outro lado, tá? Bom, o polo norte do ímã está voltado para a espira. E quando o ímã estiver se aproximando da espira, é correto afirmar que a corrente elétrica nela, induzida. Bom, aqui vai ter uma indução porque tem um movimento relativo. O que acontece com o campo? O campo, você quer o norte, as linhas de campo estão saindo desse lado. Tá? Então as linhas de campo estão saindo desse lado da espira. E aí você vai pegar um fio para analisar. Que fio que você vai pegar para analisar? Eu vou pegar o fio aqui de cima e vou desenhar uma mãozinha aqui, ó. Vou tentar desenhar uma mão, tá? O polegar tá aqui e aí a mão, ó, ela vai dar volta na espira, ó. Nossa, gente, acho que ficou muito pequenininho. Deixa eu aumentar um pouco essa mão aqui. Tá? Então a mão tá aqui. E os dedos estão... Meu Deus do céu. E os dedos, deixa eu fazer de novo aqui. O polegar tá aqui. E os dedos estão aqui, ó. Desse lado. Tá? Então o que está acontecendo? O polegar está apontando para este sentido aqui, ó. Que é o sentido da corrente. E o campo que sai da ponta do dedo aqui, ó, tá apontando para a região saindo da espira. Se você pegar um dos fios só já é suficiente. Então a corrente, ela tá no fio de cima, indo da direita para a esquerda, depois de cima para baixo, depois da esquerda para a direita e de baixo para cima, fechando o ciclo. Ou seja, esta corrente, para quem está olhando do lado junto ao ímã, está vendo a corrente no sentido anti-horário. Tá? Então, a corrente é nula? Não é nula. Existe uma corrente que existe um movimento relativo. Diferente de zero, tá? Mas seu sentido não pode ser determinado. Falso, porque eu acabei de determinar. Diferente de zero, seu sentido através do resistor é de A para B. Ó, a corrente aqui está indo de A para B. Então, é a alternativa D, tá? Assim, remotamente é complicado eu fazer a regra da mão direita para vocês. Mas tenta entender no desenho. Eu sei que o campo está saindo da espira. Então aqui tem um fio, tá? O campo está saindo da espira, que aqui é invertido, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar a caneta branca. Aqui, cadê a caneta? Aqui. Aí você coloca o dedo e faz o campo saindo da espira. E aí você vai ver qual que é o sentido que ele está percorrendo ali, que foi gerado naquele resistor. Enquanto houver a aproximação do ímã em relação à espira. Tá bom? Certo? Vou tomar um cafezinho e vamos para a próxima. Três. Quando um carro dotado do aparelho sem parar, colocado no seu para-brisa, se aproxima do pedágio,
um sinal eletromagnético abre automaticamente a cancela para o carro passar. O sistema se baseia no princípio de indução magnética. Quem já viu sem parar colocado assim no vidro, você olha por fora, você vê um metalzinho lá, um pedacinho de cobre. É isso, tá? É o mesmo princípio. Você gera uma corrente, aí aquela vai ter uma resposta ali, você consegue abrir a cancela ou não, tá? O sinal vem de fora, gera uma corrente ali, por exemplo. O que vai acontecer? O sinal vem de fora. Aqui está o sensor do sem parar. E aqui está o carro. O vidro, o sem parar do vidro está aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho o metalzinho. Esse sensor vai mandar uma onda eletromagnética, que não é assim, né? Vocês sabem que a onda eletromagnética é transversal, é aquela onda, né, que tem o campo elétrico, o magnético, mas vai fazer o que eu vou fazer desse jeito. Vai ficar mais simples. Ele manda uma onda, essa onda, deixa eu ver se está cortando, essa onda vai induzir uma corrente nessa espira, e essa corrente vai gerar um campo contrário, um campo bem menor. Mas esse campo eletromagnético, essa variação do campo, vai ser transmitida de volta para o sensor, e aí vai abrir a cancela. Então por isso que você não pode ter isso filme, ou pelo menos não esse filme muito grosso, ou muito do vagabundo, porque vai bloquear esse sinal que vai voltar, tá? Porque esse filme você coloca antes do sem parar, você coloca depois cobrindo ele, pelo menos não as pessoas normais, tá? E você tem uma velocidade mínima para passar, que é o tempo do sensor conseguir mandar o sinal é rápido, mas ele tem que mandar o sinal e tem que ler a resposta. Se você passar muito rápido, ele não consegue fazer isso. O aparelho, tá? O computador que está ali por trás. As ondas são muito rápidas aqui, então o problema não é nem a onda. Com a finalidade de se demonstrar a indução magnética, montou-se o experimento a seguir. A figura mostra um ímã natural suspenso acima de um anel condutor inicialmente. Inicialmente o anel está fixo e o ímã será movimentado para cima ou para baixo. Em seguida o anel também será movimentado para cima e para baixo. Analise os seguintes casos e suas conclusões, assinalando como verdadeiro e falso. 1. Se o ímã permanecer em repouso, como na figura, o fluxo magnético atravessará o anel, gerando nele uma corrente elétrica. Então, se o ímã permanecer em repouso, ele não fala nada do anel aqui, né? Ele não está falando do movimento do anel. Então, vou partir que está tudo em repouso. Se está tudo em repouso, eu vou ter um fluxo? Não, tá? Porque eu preciso de uma variação do fluxo para gerar corrente. Aqui, se você não tem movimento relativo, você não tem variação do fluxo. Então a primeira é falsa ou incorreta. Se uma for aproximado do anel, surgirá neste uma corrente elétrica induzida, ainda que não esteja ele ligado fisicamente a nenhuma bateria. Sim, se houver uma variação do fluxo, haverá uma corrente induzida. Então, isso aqui é verdadeira. E por fim, ficou achatado aqui, não sei porquê, tá? Basta que haja movimento relativo entre o ímã e o anel, seja este de aproximação ou de afastamento, haverá variação do fluxo magnético através deste, o que induzirá nele uma corrente elétrica. Sim, tá? Então, correto ou verdadeiro, tanto faz. Então, corretas aqui 2 e 3. Um outro jeito de gerar o fluxo ali seria você esticar essa espira, né, aumentar a área dela, ou você girar a espira, né, que a gente viu que quando você está mudando o ângulo, você também está mudando ali o fluxo que passa por dentro. Nesse caso, a gente está num sistema que não vai ter rotação, tá? Antes que eu esqueça, temos tempo de aula ainda, né? Não muito, mas temos tempo. Eu já vou colocar aqui para vocês colocarem a presença antes que eu esqueça, tá? Então vocês podem fazer já a chamada de vocês antes que eu deixe para a última hora, tá? E eu vou para o próximo exercício. Enem 2018. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Tá? O gado é aquele que prende na orelha do boi, sabe? Pode ser só um número, mas pode ser uma versão com chip. Mas o midone é só uma tirinha com o número lá do boi. O que eles pegam também com passarinho,
silvestre, assim, quando está com pouca, a espécie tem poucos, fugiu o termo que eles usam, poucos indivíduos, tá? Tartaruga que eles colocam lá, tem esse chipzinho que tem toda a informação guardada ali. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem bateria e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre e de alumínio, ou de alumínio, que é enrolado no padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. A capa, né? O negócio bonito lá, capa. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Tá? A etiqueta funciona sem pilhas porque acabamos de falar isso no exercício do sem parar, né? Então, a onda magnética, a onda eletromagnética, para ser correto, tá? Que foi emitida, seja luz, seja Wi-Fi, seja qualquer outra coisa, induz uma corrente naquela bobina. E aí aquela bobina responde ou vai passar por um circuito que vai fazer funcionar ali por um tempo que você consegue medir a informação. Então é o mesmo caso da questão anterior. Tá? Você tem uma indução, professor, mas a onda eletromagnética também faz isso? Sim, a onda eletromagnética também faz isso. Porque a onda eletromagnética tem um campo elétrico e um campo magnético que oscilam. Então o rádio funciona como? Uma onda eletromagnética passa numa região ali no condutor, numa antena, e gera uma variação de fluxo de campo elétrico e de campo magnético. Se tem um bolo de carga ali, normalmente a força elétrica é maior que a magnética. Tá? Então você acaba tendo mais a influência elétrica para esse tipo de caso. Mas quando você vai pensar em corrente induzida, aí a gente tem que falar de magnético, efeito magnético. Que é a alternativa C. E vamos para a próxima. Esse aqui também ficou pequenininho, gente, mas, né? Acho que é o último teórico, tá? A partir dos próximos são contas. Para a realização do exame de ressonância magnética, usa-se um grande anel do qual são acopladas 3 bobinas, gerando campos magnéticos apontados para o centro do anel. Esses campos magnéticos são alternados, ou seja, ficam oscilando, né? E seus módulos variam de 0 até um valor de 1,5 Tesla, um valor que é extremamente alto. No exame de ressonância, uma pessoa foi deitada na mesa móvel, é introduzida para o interior do aparelho e a região a ser examinada é deixada praticamente no centro do anel de ressonância. Como funciona a ressonância magnética? Todo material tem um magnetismo. Tá? Às vezes ele não precisa ter, não é um ímã, mas ele tem propriedades magnéticas baixíssimas, quase zero ou intensas. E aí todos os tecidos do seu corpo têm pequenas diferenças. Então, quando você faz a ressonância magnética, cada material do seu corpo responde de um jeito diferente. Aí um sensor vai pegar essas respostas, tá? E vai fazer um mapa do seu corpo ali por dentro, um mapa 3D, tá? Igual quem já viu essas séries de médico aí, sabe como que funciona. Ou já fez uma ressonância. Uma paciente, ao passar por um exame de ressonância magnética, teimou em não tirar seu bracelete de metal. Durante o procedimento, este começou a esquentar. O paciente apertou a campanha de socorro e o procedimento foi interrompido. Não sei se alguém aqui já fez ressonância magnética, eu nunca fiz, tá? Mas eu já vi bastante House, que é a única série de médico que presta, porque quem gosta dessas Grey's Anatomy que é tudo um lixo. E não sai voando as coisas para fora do corpo. Tem série que sai voando a prótese. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Não, tá? Claro, se tiver um marca-passo ali é um problema sério. Mas acontece o aquecimento. Por que acontece o aquecimento? Existe a corrente elétrica que é induzida nesse metal e a corrente elétrica tem um efeito Joule. Tá? E esse equipamento ele gera um campo intenso, então ele vai gerar uma corrente relativamente intensa. Não é à toa que essas salas de ressonância são extremamente geladas. Extremamente geladas. Tá? Por quê? Porque você precisa resfriar a máquina. Se essa máquina começar a esquentar, gente, aí já era. Tá? Uma justificativa para o fenômeno é: possivelmente ele era de ouro, pois somente com esse metal ocorre o aquecimento em campo magnético. Não, porque o aquecimento é associado à corrente e qualquer condutor ali pode ter a corrente induzida. Então, cai fora. Qualquer que fosse o material metálico, haveria variação do fluxo, pois o campo é variável.
Ocorreu indução eletromagnética e circulou corrente no bracelete, aquecendo. Perfeito. Que é italiano para perfeito, para quem não sabe. Vamos ver as outras alternativas, só para, né? Qualquer que fosse o material do bracelete, mesmo não sendo metálico, aqui já não, tá? Porque se não é metálico, não é condutor. Você vai ter uma variação do fluxo, só que ele não vai conduzir corrente. Então, especificamente, se o bracelete não fosse de um falso... Ah, não vou nem ler. O bracelete da paciente, imerso no campo magnético variável, aqueceu-se e este, por sua vez, é quem se deu calor ao bracelete. Nossa, não. O braço que esquentou, não, nada a ver. Tá? Então, alternativa B. Isso aqui é modelo Enem. Tá? Essa questão realmente é o modelo Enem. Pelo menos o Enem até esse ano, né? Que a gente não sabe como que será. Tá bom? E agora vamos para a parte com mais continhas. Deixa eu só ver o negócio do horário aqui, que para mim não apareceu o aviso, então já deve aparecer. Para não me perder no horário aqui. Nas duas figuras a seguir estão esquematizados dois experimentos, com um ímã e uma espira metálica, na forma de um anel. A espira está fixa numa mesa horizontal e o anel será movimentado. Experimento 1, o anel está fixo e o ímã está sendo aproximado. Experimento 2, o anel está fixo e o ímã está sendo afastado. Analise cada afirmativa e assinale como verdadeiro ou falso. Antes de ler as alternativas, o que acontece quando você aproxima um ímã? Se você aproxima o ímã da espira, você vai ter uma repulsão. Então, no primeiro caso que você está aproximando, se você tem uma repulsão, a espira vai se comportar como um polo sul. Ah, agora apareceu o aviso aqui da aula. Como um polo, meu Deus, como um polo sul. Porque sul repele sul. Espera que eu estou com o mouse aqui, a caneta ainda não dá, onde ela não vai. No segundo caso, quando você afasta o ímã, você vai ter uma atração entre a espira e o ímã. Tudo isso está explicado lá na aula da semana passada. Tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês revejam lá aquele videozinho. Se você vai tendo uma atração na situação 2, na espira será induzido um polo norte, porque o norte atrai o sul. Então aqui, ó, repele e aqui atrai. No experimento 1, a corrente induzida no anel tem sentido horário. E este é um polo sul magnético. Tá, eu já vou testar o sentido horário aqui e ver se é real, tá bom? Vamos continuar lendo. Porque o resto está correto, é um polo sul magnético. No experimento 2, a corrente induzida tem sentido anti-horário e ele é um norte magnético. Também, aqui, beleza, é um norte magnético no sentido 2. Tá? No experimento 2. O sentido eu vou ter que testar aqui. No experimento 1, há uma força magnética de repulsão. Então, beleza. Entre os dois elementos. E no experimento 2, a força de atração. A 3 está correta. Tá? Em ambos os casos, há um aumento do fluxo no anel. Esse aqui está errado. Tá? Vamos entender por que esse está errado primeiro. Depois a gente faz os sentidos da corrente. O que acontece com o polo sul? Eu vou fazer o polo sul aqui, ó. Tá? Tem um sul de um ímã. E eu tenho uma espira aqui colocada. Opa. Aqui, tá? Vamos para o segundo caso. Tá? Eu vou analisar o caso 2 aqui. Essa é a situação inicial, em que eu tenho campos chegando no polo sul do ímã, tá bom? E aí eu vou afastar esse ímã. Quando eu afasto esse ímã aqui, deixa eu fazer mais linhas de campo nesse aqui para ficar mais claro o que eu estou falando. Opa, fiz o campo errado. O campo entra aqui, então eu tenho aqui mais linhas de campo. Quando eu afasto esse ímã, mais linhas de campo agora estão fora do ímã. Tá? Nossa, tá horrível esse negócio, Deus me livre. Ok, tá bom. Mais linhas de campo estão fora do ímã do que estavam. Então, para essa situação, que é a final, você teve um fluxo que diminuiu. Você tinha 4 linhas e agora foi para 3. Se lá na explicação, quando eu aproximei, aumentou a quantidade de linhas, aqui ele vai diminuir.
Então, a afirmativa 4, ela já está errada, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá certo o exercício, é isso mesmo. Tá? Então, a 4 já era. Vamos testar agora o sentido da corrente para o caso 1 e para o caso 2. Tá? Então, vou fazer aqui 1 e 2 para a gente descobrir o sentido da corrente. Provavelmente esse aqui vai ser o último exercício. Tá? O resto depois, qualquer coisa, eu passo para vocês. Faço uma gravação da resolução. Já vou colocar os polos, que eu já sei quais são, né? Aqui é um polo sul. Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui é um polo sul, no caso 1, e no caso 2 é um polo norte. Então, eu vou fazer no polo sul linhas de campo entrando nessa espira. Tá? Essas linhas são as induzidas pela espira, não é a do ímã. E polo norte são as linhas saindo. E aí, para eu descobrir o sentido da corrente, eu só pego a mão e faço a regra da mão direita. Para esse caso aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Putz, esse aqui vai ser difícil, hein? O polegar está aqui, tá? E os dedos, ó, eles vão estar dando a volta, entrando na espira. Tá? Aqui assim, ó. A mão vai estar fazendo isso aqui para o campo apontar para baixo, igual está no desenho. Então, a corrente na primeira espira, ela tem esse sentido, que é o sentido horário. Beleza, informação correta. No segundo caso, por simetria, eu sei que é oposto, mas vamos ver. Então, para esse caso, eu tenho o polegar para a direita, sempre a mão à direita, mas é que eu estou falando do polegar agora, e os dedos apontando aqui do outro lado da espira. Nossa, parece uma mão do chimpanzé. Então, a corrente, para o campo apontar para cima, né? O campo tem que apontar para cima. Então, a corrente, nesse caso, está no sentido anti-horário. Então, corretas 1, 2 e 3. Alternativa A. Tá? Espacialmente, isso é mais fácil de fazer. Você está fazendo uma prova, um trabalho, um exercício aí, faz um círculo na mesa, polo norte, campo está saindo, polo sul, campo está entrando, e faz a regra da mão direita, que você consegue descobrir o sentido facinho da corrente. Tá? Se é horário ou anti-horário. Só que você tem que ter essa noção de profundidade. Tá bom? Então, jovens, ó, faltaram alguns exercícios que eu tinha separado, mas como a gente trocou uma ideia antes da aula aí, faltaram 5 exercícios. Esses 5 depois eu faço uma gravação durante essa semana e posto, para a semana que vem a gente não entrar numa aula com metade de exercício e metade de explicação. E aí eu mando para vocês, tá? Eu tenho que mandar coisa para o segundo ano também, já a semana está um pouco mais tranquilo para gravar, certo? Se tiver alguma pergunta, esse é o momento. Se não tiver uma pergunta, estão dispensados. Boa semana, boas aulas, bom descanso hoje, porque já deu o que tinha que dar, certo? Se vocês tiverem uma aula para ver depois, faz de conta que vocês viram. E qualquer coisa, gente, precisar trocar uma ideia, precisar falar, professor, não tá funfando, fiquem à vontade. Tirar dúvida de exercício, fiquem à vontade. Não fiquem presos à aula, tá? Porque a gente já tá com a carga horária reduzida, então, precisando, estamos aí. Beleza? É isso, jovens. Então, vou deixar um pouquinho aqui para quem quiser copiar essa resolução. Os que não quiserem copiar, adiós. Tchau. Tchau, tchau, jovens.